Então, assim, o que eu vim pensando primeiramente era eu entender em que ponto, qual é o teu nível de conhecimento atual, né? Para eu poder nivelar e a gente começar a desenvolver o teu conhecimento a partir daí. Antes mesmo até de falar do aplicativo, de treino, aquela coisa que você vai me ajudar, preciso entender como é que você está de conhecimento, de entendimento, né, da atividade física, do treinamento, de tudo que envolve. Eu vou abrir aqui a minha aula de metodologia da musculação, que foi uma aula que eu preparei para a faculdade. Tem professor meu aí nas academias aí que fez essa aula comigo. Metodologia da musculação. Eu dei 2 aulas na faculdade, 2 disciplinas, metodologia da musculação e nutrição esportiva, né? Então, assim, atividade física como um todo, algo que todo mundo precisa fazer, certo? O corpo humano precisa da atividade física, mas ela pode ser algo muito fora do tradicional, como eu tenho falado muito aqui para as minhas de questão de emagrecimento. Eu não gosto de academia. Eu falei, cara, mas tem remo no lago, canoa havaiana, né? Canoa havaiana, tem remo, você tem futevôlei, você tem piscina, você tem como jogar tênis, você tem dança, muitas mulheres gostam de dançar, você tem aula de circo, cara, você tem clube de corrida, de caminhada, night biker. Então, assim, a desculpa de não gostar ou de não ter tempo, ela é um grande erro, assim, porque as pessoas perdem a oportunidade de se cuidar, né, de ter os benefícios que a gente que vivencia sente na pele, e a gente quer passar isso para as pessoas, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender como que eu vou conseguir encaixar uma atividade física. Minha vida é tão corrida, eu já não tenho tempo, eu trabalho, estudo, cuido de filho, blá, blá, blá. Imagina se eu desse isso como desculpa, voando e fazendo... A tua história até eu uso muito de exemplo, porque a pessoa fala, Fábio, é porque eu... Essa semana mesmo, tem dia a mulher, ela falou, é porque eu trabalho no hospital, eu não sei que horas que eu vou comer e tal. Eu só lembrando de você, eu falei, vou esperar a hora para contar a história para ela, né? Cara, tem bombeiro, tem policial, sabe? Tem pessoas que trabalham no hospital, tem a Nívia, que trabalha de madrugada, em pé e tal. Então, assim, essa não pode ser uma desculpa para não fazer. Aí você tem, especificamente falando do que é a minha maior especialização, é a musculação, o treinamento de força, que é uma atividade que é base para todos os outros esportes, especialmente hoje em dia, né? Antigamente se achava que era errado um cara da natação fazer musculação, um jogador de basquete, eles tinham um treino de preparação física específico de quadra mesmo, sabe? Aqueles treinos que eles faziam em quadra, físicos ali. Agora não, todo atleta que quer se desenvolver em qualquer modalidade esportiva, ele vai fazer uma base de musculação. Por isso que, sabe, eu sempre promovo tanto a musculação como uma das atividades mais eficientes para o fortalecimento muscular, para o fortalecimento cardiovascular, para o ganho de flexibilidade. Todos esses ganhos hoje a gente já tem identificados com a musculação. A musculação passou a ser indicada, inclusive na infância, a partir dos 8 anos de idade. Também foi, acho que, uma quebra de paradigma de quando eu comecei para cá, onde a gente achava que os crianças não iam crescer e machuca a coluna. Ainda tem muito isso, né? A moça que eu atendi essa semana, olha, eu não posso fazer nada, o médico falou que eu não posso fazer nenhuma atividade física, 37 anos, porque eu tenho não sei o que na coluna, eu tenho não sei o que aqui, não sei o que ali, sabe? Eu fico assim, pensando como é que a pessoa aceita um diagnóstico desse, cara, de um médico que, assim, pode ser um ortopedista, mas não é um profissional da área da atividade física, entendeu? E infelizmente as pessoas continuam ainda... Mas assim, eu acho que nesse caso especificamente a pessoa é o que ela quer ouvir, entendeu? Eu não posso fazer nada, então, sabe, eu tenho dúvida. Você caminha? Eu caminho, pô, então você pode fazer, né? Mas eu dançava e aí na dança... Eu falei, peraí, mas a dança tem muito mais impacto, você tem giro aqui de quadril. A dança, ela exige mais do teu esqueleto, dos seus tendões e ligamentos, do que a própria musculação. A musculação te bota sentado. Eu boto 1 quilo ali pra você, você faz o movimento pra cima e pra baixo, não tem erro, cara. Desde que seja bem orientada, né? E aí eu acho que é um outro problema do nosso sistema da educação física brasileiro, o modelo, entendeu? Desde o modelo educacional, onde você faz muitas disciplinas ligadas à educação física escolar,
você aprende uma série de modalidades esportivas e tal, e pega muito pouco da parte de preparação física, de academia de musculação. É uma disciplina que eu dei, foi só uma dentro de todas as outras que o cara faz no curso de educação física, né? E foi o que você falou mesmo, acho que é meio que problema do Brasil, porque se você for ver fora, é muito diferente. Eu tava vendo até um vídeo sobre criança mesmo, depois se quiser eu até te mando, sobre criança que começa a praticar musculação por conta de outros esportes, para poder se fortalecer em outros esportes, porque são praticantes de outros esportes, incentivam outros esportes, e até fala sobre o fator crescimento e tal. E cultural também, né? Se você for pegar na Rússia, eles estão fazendo levantamento de peso olímpico com uns bebezinhos. Eu acho que o menino era até russo, ou era da Sérvia, alguma coisa assim. Esse pessoal isso, aquela Europa Oriental, eles têm essa cultura do levantamento de peso. E do levantamento de peso, até bom de falar isso daí. Então, aí a gente está falando então agora de treinamento de força. Onde é que você tem isso? Você não tem no Pilates, você não tem numa aula de ginástica localizada, porque o peso é limitado, tá? Ah, Fábio, mas a pessoa não fazia nada. Pô, já é uma coisa. Tem aulas de local, inclusive, que são bem puxadas, né? Tem uns professores aqui em Brasília que são, cara, a aula qualquer um vai ficar destruído. Mas para você gerar o fortalecimento mais eficaz, eu vou precisar de um pouquinho mais de peso do que a pessoa consegue pegar na mão e jogar nas costas. Entendeu? Uma caneleira, pô, 5, 10 quilos, acabou. Aquilo ali é o limite. Então, você precisa de sobrecarga. E aí a sobrecarga a gente vai ter, então, na musculação, beleza, academia, peso, máquina. A gente tem no levantamento de peso olímpico, né? Arranque e arremesso, conhece os dois movimentos? O arranque o cara puxa do chão e joga de uma vez para cima, e o arremesso ele joga para cá, depois ele faz o segundo movimento. Isso é o levantamento de peso olímpico. Soma-se os dois levantamentos, quem levantar mais por categoria de peso leva. E você tem o halterofilismo. O halterofilismo é um levantamento de peso, só que nos 3 exercícios básicos da musculação que a gente chama. Agachamento livre, pum. O terra, 2. E o supino, 3. Soma-se os 3 e aí tem uma brincadeira ali também. E você tem o crossfit, que foi um negócio que entrou um pouco mais recente. Ganhou muita força, eu acho muito legal. Até tem essa brincadeira do fisiculturista, do musculação com crossfit e tal. Mas eu acho uma bobeira, os caras têm uma preparação física animal demais. Tem muito peso na jogada, né? E uma série de outros movimentos que eu tenho colocado como se fosse um circuito de musculação em grupo, né? Tem essa pegada também de não ser tão individual, ter aquele time, aquela equipe. Muita gente se identifica com isso e eu acho muito legal. A minha crítica para o CrossFit é o fato de a modalidade de envolver o WOD, o circuito. Eles trabalham em cima daquele circuito. O circuito de hoje é isso aqui, 50 ali, 20, 50... E qual que é o teu objetivo? Fazer tudo o mais rápido possível. E aí nessa de bater o tempo, você aumenta o risco de lesão. Acabou. Não tem outra, tá? Eu penso também que, apesar de existir o risco de lesão, como existe em outras atividades, próprio futebol, o que vai ser mais importante para se evitar a lesão é o coach, que a gente conversou ontem. Se o cara ele só sabe treinar atleta de competição, ele vai pegar um iniciante e pode arriscar muito de machucar aquela pessoa, sem querer, porque ele não tem o feeling ali ainda. E o contrário também, né? Se o cara só dá aula para principiante, ele não consegue pegar um faixa preta e dar uma sobrecarga para aquela pessoa, né? Mas então você tem essas atividades onde você trabalha com sobrecarga e a musculação aí, ela para mim oferece uma série de vantagens, né? Por ser base para todas as outras, por você poder fazer um trabalho mais específico, né? Isolado. Cara, eu quero trabalhar só o posterior de ombro, entendeu? Então eu acho isso muito legal. E, para finalizar esse primeiro raciocínio, o fato de, poxa, eu acho que muitas vezes a gente vai estar trabalhando com o objetivo estético. 80%. Cara, eu quero emagrecer, eu quero perder minha barriga, eu quero ganhar um pouco mais de peito, de bunda, de braço, blá, blá, blá. E aí não tem caminho mais rápido que a musculação. Então, é estético, você quer? É estético. Você quer mais rápido para o resultado estético? Quer. Então é musculação. Tá? Então isso também é um negócio que vai se vender muito e é o que a gente vive na prática, né? Então olha só, vamos pegar aqui esse benefício da musculação fora os resultados estéticos. Sensação de tranquilidade e bem-estar, melhorias da autoimagem, autoconceito, autoestima, melhoria da sociabilização nos relacionamentos interpessoais, qualidade de sono, quadros de depressão,
aspectos cognitivos, diminuição do nível de ansiedade, aumento do gasto calórico total diário, melhoria da capacidade de resposta muscular em situações de perigo, menor predisposição a desenvolver sintomas psicossomáticos, aumento da resistência ao sistema imunológico, diminuição do risco de problemas cardíacos, hipertensão, problemas de colesterol e diabetes. Pô, que remédio que traz isso, né? Tá? Será que tem esse vídeo? Não, os vídeos cortaram. Esse é o Valdemar Guimarães, é um vídeo dele que ele fala: não acredito em nutricionista obesa nem em treinador com 20 centímetros de braço e uma boia na cintura. Você conhece o Valdemar? Não. Não? Valdemar Guimarães é um dos treinadores pioneiros aí de musculação mesmo, assim, que pegou as atletas de fitness. Isso há, sei lá, anos 90, sabe? Ele foi um cara que morou em Londres e treinou com um grande Mr. Olímpia, pessoalmente. Então, quando ele veio pro Brasil, ele é tipo assim, o cara mitou, sacou? Falou, porra, nunca ninguém teve essa bagagem, essa experiência e tal. Ele começou a escrever os primeiros livros sobre hipertrofia, musculação, anabolismo total, falou de esteroides. Foi um cara bem pioneiro, assim, na área. E eu tive a oportunidade de treinar com ele em 2010, ele tem uma formação militar. E, cara, é muito legal, assim, porque é aquele cara que consegue te puxar, entendeu? Eu lembro que eu tava lá, ele, bora Brasília! Treino de Brasília? Vai Brasília, vai Brasília! E ele deve estar com 60 anos hoje, mas está nativo ainda. Bom, aí eu falo da avaliação física, né? Como princípio de tudo. Tá? Então, isso vai fazer muito parte do que a gente está fazendo. Né? Tanto na nutrição quanto na atividade física, você precisa dessa anamnese, perguntar e saber se teve lesão. Na verdade, é até meio que um questionário básico, que hoje eu estrategicamente já deixo ele pré-preparado para enviar para a pessoa, para ela já me mandar essas informações. Porque se a gente for efetivamente conversar sobre isso aqui tudo, uma anamnese super completa, puta, vai demorar horas. Horas. Então, no meu intuito, até da gente ter o relacionamento, a gente pode fazer isso em etapas, né? Eu tenho uma anamnese inicial, depois eu vou conversando mais com a Nívia, ela vai me contando outras coisas, a gente vai conversando mais, e a gente vai juntando um banco de dados, de informações, né? Hoje eu acho muito interessante essa questão da gente assumir o controle dos nossos dados corporais. É você que tem que... Você não chega no médico, o que eu faço? Pô, cara, hoje a gente tem acesso à informação, você tem seu exame de sangue tem um mínimo e um máximo, você entra na internet, você vê o que é, o que tá fora, sabe? Intolerância alimentar, tem mapeamento genético, o controle que a gente tem hoje das informações pelo smartphone, oxímetro, né? Você viu isso falando? O oxímetro do celular, você precisa acompanhar a oxigenação sanguínea, batimento cardíaco e tal. Então eu vejo cada vez mais importante como a gente, nós como profissionais assumimos essa postura de ensinar as pessoas que elas precisam começar a assumir controle da própria saúde. Pode jogar na mão do outro. O cara fazer uma consulta, um exame de sangue, seja qualquer profissional. E as pessoas estão muito assim hoje. Eu vejo que como muita gente pesquisa e vai buscar informação, então a pessoa já vem com uma série de coisas em mente. Muitas vezes confusa, né, pelo excesso de informação, mas isso acaba ajudando. Então essa avaliação, ela é uma avaliação física, né? Você faz toda aquela anamnese, avaliação postural, tem avaliação de flexibilidade, tem que fazer a avaliação do VO2, teste de flexão, tem até uns testezinhos hoje assim fáceis de você aplicar, tá? Aí eu falo do halterofilismo, ó, do básico, do olímpico e dos benefícios. Aquela questão que a gente falou do risco, né? Que as pessoas têm do mito de que o peso, a sobrecarga com peso gera lesão. Então, um estudo comparou o halterofilismo a um grupo normal de homens ativos relativo à incidência de dores nas costas. Apenas 23% dos praticantes de halterofilismo sentiram alguma dor nas costas, quando comparado a 31% dos homens normais. Né? O número aí tem uma série de estatísticas aqui de lesão por hora de treinamento e tal. Né? Então, você vê realmente que, ao contrário do que se imagina, a atividade de fortalecimento, a tendência é te prevenir lesão. Exatamente porque ela fortalece, né? Exatamente porque ela fortalece. Então, assim, e aí muita gente se confunde, né? Quando eu falo da sobrecarga, eu não estou falando de 100 quilos, pode ser 1,5, 2, né? Inclusive tem um princípio que eu vou falar aqui mais na frente, que eu gosto muito, que é um princípio japonês chamado Kaizen. O princípio Kaizen, ele é aplicado inclusive na Toyota, nas grandes empresas japonesas, ele significa basicamente um pouco melhor a cada dia, né?
A gente não precisa aumentar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Às vezes eu pego você na academia treinando com os meninos, você tá botando 10, você quer botar mais 10. Não, peraí, bota mais 1, mais 2. Você tem 10 progressões para você fazer mais graduais. Acima daquilo que você já faz diariamente, você já tá com sobrecarga. Já deu, pum. Entendeu? E isso, inclusive, foi bom você colocar, porque é um ponto de muita discussão e é bem difícil de você acertar isso aí. Ok, então qual a sobrecarga necessária no meu treino, no seu treino, no treino de cada um, para gerar o resultado? Eu tenho que fazer 3 séries, 4 séries de cada exercício, 5 séries. Cara, essa foi uma dúvida que sempre me consumiu na área de treinamento, né? O cara tem que treinar 1 hora de musculação, 1h30, 2 horas. Qual que é o ideal? Qual que é o mais eficiente, né? E eu tiro muito a experiência do fisiculturismo, que é a Fórmula 1 da musculação. O trabalho do cara é musculação, ganhar músculo com a gordura baixa. Cara, então esses caras, eles trazem muita coisa para a ciência, na verdade, pela prática, né? Então sempre foi uma escola muito boa para mim. E eu via 2 grandes campeões, sei lá, o Arnold Schwarzenegger e o Ronnie Coleman, e cara, cada um treinava de um jeito. Puta, um treinava 2 horas, outro treinava 1 hora só. Os 2 monstros, entendeu? Um fazia mais repetição, outro fazia mais carga, entendeu? Os 2 treinam pesado, né? Mas assim, um cara trabalhava com um pouquinho mais, outro com um treino mais de força. Então assim, a margem é grande, né? Para esse tipo de resultado. E o que me leva a crer que o importante é você experimentar, né, em cada fase fazer de um jeito, sentir como é que teu corpo responde também. É lógico que a carga muito pesada por muito tempo vai gerar uma sobrecarga. Isso hoje é uma preocupação, especialmente quando você vai trabalhar com a pessoa ali depois dos 40, né? Você já está pensando na longevidade e tal. Foi bom falar disso também. A gente vai ter 3 situações, nível. A pessoa que está sem saúde, não treina, não se cuida, não faz nada. Aqui uma caminhada já é um plus, né? Você tem pessoa que se cuida ali 3 vezes por semana, 4, faz seu exercíciozinho, alimentação boa, saúde, tá aqui. E a alta performance, ela também sai dessa margem, porque também bota o corpo num limite físico de superação, de esporte e tal, e que tem seu preço, né? Tanto é que as carreiras são curtas, né? Então é bom a gente também ter isso em mente, porque muita gente está aqui, quer pular logo para cá, né? E acaba sendo um problema. Vamos lá, deixa eu passar isso aqui. Aí eu falo das crianças e adolescentes na musculação, né? Especialistas do Institute of Training Science Sports Formatics na Colônia, Alemanha, analisaram dezenas de estudos feitos nas últimas décadas sobre treinamento de força para meninos entre 6 e 18 anos. Conclusão: a musculação traz benefícios quando bem orientada. Especialistas brasileiros já seguem a tendência. Em algumas academias do Rio tem profissionais especializados em equipamentos específicos para crianças. A Associação Nacional de Força e Condicionamento, NSCA, também já está indicando. Academia de Pediatria, Colégio Americano de Medicina Esportiva, Sociedade Canadense de Medicina Esportiva. Então, é mais um mito assim, que cai dos últimos 30 anos em relação à musculação. Esse videozinho está rolando, será? Aqui eu boto algumas fotos de algumas crianças levantando, olha lá. Lógico, o peso é proporcional, né, ao peso da criança. E aqui eu falo desse camarada. Esse camarada, o Charles Poliquin, ele é aquele último diploma ali de baixo, ó, 98. Ele até faleceu recentemente. Cara, foi um cara assim que ele revolucionou muito a forma de eu ver o treinamento de força. Porque a princípio, vamos voltar lá, quando eu comecei, cara, era aquele negócio, né, peito e braço, supino e tal. A gente fazia aquilo ali sempre no intuito de botar mais peso. Você achava que a hipertrofia ela estava numa faixa de repetição máximas de 8 a 12, né? Então se eu botar uma carga que é nível falha em 8 a 12 repetições, é o máximo de tipo de hipertrofia. Se eu botar uma carga mais pesada e ela ficar de 8 para baixo, ela ganha força, mas ela não hipertrofia tanto. Fica mais força aqui, que é o, né, halterofilismo e levantamento de peso. E acima de 12 para cima, é mais uma resistência muscular localizada. Então, beleza, vai criar aquela resistência ali, o músculo fica mais resistente para fazer mais repetição, mas também não gera tanta hipertrofia. Isso era um entendimento lá de trás. E hoje a gente já sabe que a hipertrofia ela acontece numa margem maior de repetição. Por isso, talvez, aquela minha dúvida de por que
um cara é hipertrofiado treinando um pouquinho mais leve que o outro, está respondida, né? Você vai ter hipertrofia em todas essas faixas de repetição. Então o Poliquin, cara, ele foi treinador de 22, ele foi coach de 22 atletas de nível olímpico em diferentes modalidades, treinador de força. Então eu falei, pô, esse cara tem uma visão, velho, ele treinou só fisiculturista, ele treinou os caras de performance, o cara que tinha que saltar, o cara que tinha que correr e tudo mais. Então eu fiz o curso dele, pra mim foi muito interessante, esse carinha aqui, ó. Velocidade e força é o que faz o campeão, são frases dele, né? A técnica pode superar a força, mas não pode superar o cansaço. Esse é de outro treinador, do Alejara, que é um treinador de MMA. E pronto, vamos falar do MMA. O MMA tem uma preparação física que tem peso também, mas a hipertrofia não é o foco, certo? Você vê muitos desses lutadores, quando você vê os caras no octógono, termos físicos, assim, estéticos, tem muitos que, cara, parece que não tem nem músculo. O cara é molinho e tal, não tem muita definição, nada, mas tem muita técnica, muita força, né? Então, isso mostra também que o resultado estético, ele nem sempre ele se transforma num resultado de performance, né? Especialmente para luta e tal. Tem caras que vão ter naturalmente um corpo mais, né, mais definido e tal, mas não vai ser isso definitivo para o desempenho lá, né? Aparelhos de peso livres. Sempre foi uma discussão também, né? Até que ponto um é melhor que o outro, né? É máquina ou é peso livre e tal. Você tem vantagens e desvantagens, né? Os exercícios básicos são aqueles que trabalham os músculos e articulações nos seus ângulos mais naturais, ativando o maior número de unidades motoras. Então o básico, você pode pensar sempre aqueles três. O agachamento, que trabalha, sabe, quase o corpo inteiro. O terra, corpo inteiro. E o supino vai pegar toda a parte de membro superior aqui muito bem. Ombro, braço, peito, né? Ele trabalha muito bem. E aí, nas máquinas, você consegue fazer exercícios mais isolados, né? Quer dizer, eu não quero trabalhar da panturrilha para cima, eu quero só o quadríceps. Então, pô, vamos para extensora, vamos para flexora, faz um bíceps ali na máquina, puxada de costas. Então, eles são exercícios que vão se complementar, especialmente quando você quer desenvolver alguma parte ali de forma mais focada, né? Mais concentrada. Aí eu falo dos tipos de aparelhos, né? Você vai ter aparelho, então, que ele é monoarticular. É uma articulação só que em movimento, né? Então, se tem aparelho que você vai empurrar aqui, que se eu empurrar com um braço ou com o outro, ele vai subir do mesmo jeito. Você já tem aparelho que é biarticular. Então, cada braço ele é independente. Então, isso já gera um estímulo um pouquinho diferente. E esse aqui são os aparelhos de pêndulo, né? Tipo leg. Essa máquina eu gosto muito também, né? É difícil de se achar em academia hoje. Para fazer o glúteo ali para trás, ela é muito boa, cara. A Paulette que chama, antiga essa máquina. Aí eu falo de algumas desvantagens dos aparelhos. Falo sobre o treinamento funcional, né? Que entrou também... Não era algo assim que a gente tinha tão presente nas academias, né? Que basicamente o termo funcional é até muito discutido, né? Porque leva a crer que ele tem uma função que a musculação não tem, sei lá. Mas eu acho que a ideia aí do treino funcional foi você poder trabalhar também outras habilidades que talvez a musculação não te tragam tanto. Por exemplo, o equilíbrio. A musculação, por objetivo você fazer força, você quer ficar realmente sentado, deitado, apoiado, com o pé firme no chão. A partir do momento que eu te boto em cima de uma bola, de um trampolim, de uma base instável, eu vou trabalhar uma habilidade de equilíbrio no teu cérebro, mas não dá para botar muita carga ali, vou aumentar o risco de lesão, né? Mas o treino funcional ele trouxe outras possibilidades, aquele treino com a corda. Cara, vem mais um mundo de exercícios e de possibilidades para serem feitos, né? Não tem coordenação motora. Também. Coordenação motora, né? Então você vai associando às vezes reflexo, né? Um ganho de reflexo para um cara que precisa de um tempo de reação mais rápido na atividade dele, esse tipo de coisa. Olha lá, uns carrinhos de mão. Aqui nos Estados Unidos você vê muito, né? Isso na academia, né? Quer dizer, tem sobrecarga, são aparelhos que se usam. Uma vez um cara fazendo isso na academia. Uma vez aqui. Aqui, né?
uma vez. Nunca tinha visto. Eu acho que é também um pouco da cultura e a falta da gente ter academias com a estrutura igual tem aqui. Aquele pneu, tá vendo aquele pneu? Os caras giram o pneu e marreta no pneu. Então eu acho isso legal porque... Tem no CrossFit também, não tem no CrossFit. Então traz assim uma gama de exercícios que traz uma variação gigantesca de possibilidades, né? E muita gente tem essa dificuldade com a musculação de ser algo um pouco mais repetitivo, né? É aquilo ali, você pode inventar muita coisa também, mas não é tão necessário, né? Quanto você focar ali e dar sobrecarga. Pesos livres, versatilidade dos pesos livres, vamos ver o que vem aqui. Variações. O aprendizado do peso livre ele é mais demorado, né? Porque você tem que já começar a trabalhar um pouquinho do equilíbrio ali, né? Eles se mostram mais importantes no aumento da massa magra, treina os músculos, movimentos, papapá. É isso aí. Então, assim, basicamente o peso livre ele te traz esse ganho de propriocepção, né, que a gente chama, de você ter que não só empurrar aquele peso ali, mas você também precisa utilizar os músculos estabilizadores, né, para poder se equilibrar. Quando você está no Smith, a barra está presa naquela guia, você tem que só jogar para cima. Isso é bom porque você pode começar só em fazer força. Toda a força do mundo você não vai cair para trás nem para os lados. Já no agachamento livre você tem esse risco. E aí... No livre você acaba concentrando muito mais, né? Exatamente para focar naquele músculo e também equilibrar, e você acaba concentrando muito mais. Mas o que acontece na máquina? Isso foi fruto de estudo também. Na máquina eu consigo trabalhar com até 50% mais de carga do que no peso livre, no mesmo exercício. Agachamento livre, agachamento no Smith. No Smith eu boto mais carga, nas mesmas repetições, no meu mesmo limite. Então isso me leva a crer que tende a gerar mais hipertrofia também. Né? Uma vez que o nosso foco não é tanto o equilíbrio e tal, pelo contrário, eu quero fazer força, levantar mais peso. E aí eu coloco aqui bem no final, o fisiculturismo é uma exceção porque, como visa a excelência do corpo, tanto os aparelhos quanto os pesos livres são muito utilizados. Né? Então a gente tem mais essa flexibilidade ali de poder... Porque na máquina eu vejo as pessoas fazendo muito mais errado do que no livre, por exemplo. O livre ele exige mais técnica, né? A máquina a pessoa entra e empurra. E a musculação, ali, especialmente quando a gente está falando de um trabalho estético, ela vai muito além das séries e repetições, né? Você tem que sentir o músculo que você está trabalhando. Acho que isso talvez é a curva de experiência que mais a pessoa demora para entender. Porque a princípio ela fala, então eu tenho que empurrar esse peso aqui 10 vezes. E está totalmente desligada do que ela está trabalhando. Ou seja, não vai funcionar. Eu preciso sentir que o bíceps está puxando. Não só eu trazer aquele peso de lá para cá, né? E talvez por isso lá para trás, cara, 25, 30 anos atrás, houvesse tanto preconceito com a musculação, com a educação, porque era uma coisa assim meio de idiota, empurrar o peso, contar até 10. Personal no início era uma profissão super sem credibilidade. E o nutricionista também, né? Era cozinheiro de luxo. Joe Hader, já ouviu falar? Já. Joe Hader a gente tem ele como pai da musculação, porque ele tornou o fisiculturismo um esporte competitivo. O fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. Então esse cara, em 1950, ele já estava escrevendo os primeiros princípios de treinamento que são utilizados até hoje e muitas vezes com outros nomes, né? Então, sobrecarga muscular, são princípios do Hader, tá? Princípio do isolamento muscular, da confusão muscular, ou seja, você ficar fazendo sempre a mesma série, na mesma sequência, com a mesma repetição e tal, seu corpo acostuma e você deixa de ter resultado, então você tem que mexer naquilo ali. Pirâmide crescente, pirâmide decrescente, pirâmide truncada, né, que é o drop e tal, o peso sobe, o peso desce, aquela coisa toda. A rotina dividida, treino tudo todo dia, né, você vê, isso eu tô falando, então 70 anos atrás os caras já estavam pensando nisso, cara, como é que eu vou desenvolver meu corpo aqui da melhor forma? Tem que treinar o bíceps todo dia? É 12 a semana? É 3? É 4? Como é que vai ser essa divisão? Então o cara já criou isso lá para trás. Bombeamento de sangue para o músculo, superset, biset, triset, séries compostas, princípio holístico.
Aqui ó, baseia-se nas células musculares que constrói cada fibra muscular, individualizando assim seus treinos, exercícios e repetições. O cíclico, né, a rotina de resistência, de força, hipertrofia, definição e tal. A isotensão, que é a isometria. O impulso, né, que ele fala, quer dizer, você ter sempre um retorno de alongamento do movimento mais lento do que a contração, né? Então a gente sempre aproveita mais a volta do que a concêntrica do que a excêntrica, ou ao contrário, a gente sempre aproveita mais a volta do que a vinda, porque você tem mais força para descer do que para subir, né? Triséries e séries gigantes. Então tudo isso aqui o cara já escreveu lá para trás, e eu mostro isso na aula para mostrar que, cara, o nego tá fazendo isso há muito tempo já, né? Muita gente que vem com